Do verso 5, Marcos 8, a partir do verso 5. Eu falei, Marcos? Mateus. Mateus 8. Estou vendo aqui que está chocando. Mateus 8, a partir do verso 5. Se fosse o Marcos, seria o capítulo 1, é o mesmo texto, né? Mas tudo bem. Mateus 8. Olha o que diz. 8:5 de Mateus. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra de cama com febre, tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-los. Amém? Só até aí. 2 curas, sente em nome do Senhor Jesus. Acomode-se, aperte o cinto, que tem coisa de Deus para nós nesse pequeno texto. Ministrei esses dias sobre a sogra de Pedro, quinta-feira, na verdade, mas hoje aproveito o mesmo lugar, que é Cafarnaum, a cidade de Jesus, e a casa que Jesus estava era da sogra de Pedro. Mas quando Jesus ele sai do Sermão do Monte e no meio da estrada ele encontra um soldado romano, centurião, porque ele cuidava de 100 homens, é uma companhia, um pelotão, a média 30 a 35 homens, cada companhia de 3 a 5 pelotões, e esse homem ele cuidava de 100 homens, uma companhia. E esse homem tem uma abordagem maravilhosa. Ele vai procurar ajuda para um soldado, ele vai procurar ajuda para um empregado, ele vai procurar ajuda para alguém que está sob o comando dele. E a atitude desse homem é para nós hoje, entendemos o porquê, muitas vezes, o Senhor não responde às nossas orações. Então fique atento ao que o Senhor vai falando nesse texto aqui. Nesse texto que nós lemos e um outro, e daqui a pouco nós vamos ler, fica muito claro, porque muitas vezes o Senhor não nos atende. E não me canso de dizer que nós estamos aqui para fazer o que o Guilherme fez hoje, agradecer. Quem sabe o Senhor, na nossa gratidão, Ele deixa uma bênção para nós. Mas o fato principal que nos reunimos aqui nessa noite é de gratidão, é falar: Senhor, muito obrigado, estou vivo. Muito obrigado, o Senhor me deu uma casa. Muito obrigado, não estou andando a pé. Muito obrigado, tem alimento na mesa. Muito obrigado, tem roupa para vestir, e assim vai. É uma lista enorme de gratidão. Esse é o ambiente correto. Mas esse homem, ele aproxima de Jesus com uma atitude que
a geração de 2017 está perdendo essa referência, eu gostaria de restaurá-la. Ele é uma autoridade, é um soldado, é um comandante, deveria ser de repente um capitão. E ele aborda Jesus com singeleza, ele aborda Jesus já chamando ele de Senhor. Senhor, se você quiser, pode curar o meu servo. Essa é a primeira atitude que eu quero compartilhar com vocês. Por que que esse homem, ele foi atendido instantaneamente? Porque ele tratou Jesus de Senhor. E eu fico chocado quando eu leio aqui em Mateus também, no capítulo 7, um pouquinho antes, que Jesus fala assim: nem todos que dizem Senhor, Senhor, vai acontecer o quê? Porque tem Senhor, irmãos, que é da boca para fora. Não me canso de dizer esse exemplo do papai que repreendeu o filho, colocou o filho lá de castigo, fica sentado aí, e o menino sentou. Aí passou o coleguinha e brincou com ele: fica aí então de castigo. Aí o menininho respondeu: por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. Chama o pai de Senhor, até obedece à disciplina, mas dentro de si é outra coisa que está sendo falada. Sabe aqueles castiguinhos que a gente coloca às vezes as crianças, e as crianças ficam lá emburradas? De repente ela só está lá, mas por dentro ela está de pé. Então nem todos que dizem Senhor, Senhor. Mas esse homem, ele se aproxima com tanta transparência e sinceridade, reverência diante de Jesus, que Jesus fala assim, instantaneamente: rapaz, eu vou agora na sua casa. Ele dá um pulo para trás e fala: Senhor, eu entendo o que é autoridade. Parênteses. Qual a diferença de autoridade e de poder? Quem tem autoridade tem o direito de mandar. Quem tem poder tem a capacidade de mandar. Então vamos ver a diferença de autoridade e de poder dentro de casa. Todas as vezes que as crianças, os filhos, tomam a decisão e atropelam os pais, eles têm poder. Porque a autoridade mesmo, o direito, é forte o termo mandar, mas é isso que a lei diz, quando define autoridade e poder. Mas quem tem mesmo autoridade e direito de mandar são os pais. Os filhos não têm autoridade, mas nas decisões eles demonstram poder. Tem a capacidade de ir lá e... Ouvimos um exemplo maravilhoso ontem no chá da Dani, a respeito das decisões dos filhos. Então o poder, ele é totalmente diferente da autoridade. Quem tem autoridade tem o direito de mandar. Aí esse homem aborda Jesus e diz assim: o Senhor é uma autoridade. E eu reconheço a autoridade do Senhor. Se o Senhor der uma ordem, independente da geografia, só uma palavra, e lá onde o meu servo está, vai acontecer alguma coisa no reino espiritual. Tudo bem que ele não usou esse linguajar, estou aproveitando para poder fortalecer o nosso entendimento. Se o Senhor der uma palavra aqui, essa voz vai ecoar lá onde o meu servo está doente, e vai ser curado. O Senhor não precisa se mover, é só uma voz de comando. Autoridade. Exemplo da área militar. Quando um cabo, um sargento, um tenente, quando ele cansa de falar para a tropa, ele padroniza alguns sinais, chama sinal convencionado. Aí ele pega um apito, para não usar a voz mais. Então ele fala: então vamos lá pessoal, nenhum apito vocês sentam, no segundo apito ou 2 apitos vocês levantam. A tropa, tchu. A tropa, tchu. Ele é autoridade. O que ele fala, a tropa obedece. Nem usa voz, só um apito, e a tropa obedece. Aí esse homem olha para Jesus e fala: o Senhor é uma autoridade. Porque Jesus, eu também sou uma autoridade, e eu dou um grito para um soldado: vem cá, e o soldado vem disparado. Eu dou outro grito para o soldado: vai acolá, e o soldado vai. Eu aponto para outro soldado: faça isso, faça aquilo. Então Jesus, eu já entendi, o Senhor é uma autoridade, e o Senhor inclusive tem autoridade sobre a enfermidade com uma palavra, porque eu estou entendendo também, Jesus, que o Senhor é a própria palavra. Se o Senhor der uma ordem, as coisas vão acontecer lá em casa agora.
Aí Jesus dá um sorrisinho de canto de boca. Eu tenho certeza que Jesus celebrou, fez dancinha. E falou, não é verdade que eu estou vendo essa fé aqui em Israel. Irmãos, eu penso num Jesus festivo, não carrancudo igual a gente é às vezes. Jesus, ele celebrava. Aliás, onde foi o primeiro milagre mesmo? Ah, tá, só para lembrar. Ele estava lá. Jesus olha e fala, gente, que fé que esse camarada tem. Que tipo de fé que é esse que esse homem tem? Não é o tamanhão da fé dele, é o tipo da fé. É isso que o Senhor veio despertar em nós hoje. Que tipo de fé que nós temos, que Ele pode agir com apenas uma palavra na nossa vida. Uma palavra. Aqui o problema era enfermidade, mas hoje podemos estar reunidos aqui e ter uma série de problemas. Se você crer no mesmo tipo de fé que esse homem tem, você pode agir, você pode confiar no Senhor, que Ele vai agir lá na tua casa nesse instante agora. Você crê nisso ou não? Pela fé. Irmã Neide, a gente pode lançar uma palavra agora. E o Senhor fazer algo maravilhoso lá agora, em Bauru. Não sei se está em Bauru ainda. Deus pode fazer algo poderoso lá. O papai que está lá? A mamãe. Ele é poderoso. Não sei qual a gravidade. Eu ouvi da irmã Neide na hora que cheguei aqui. Mas eu não sei qual voz de comando você precisa ouvir hoje. Mas eu quero te fortalecer, alinhar a sua fé, igual desse centurião, que ele teria, com certeza, toda a soberba de chegar lá com a farda dele, bonitinha, com as estrelas brilhando, falar, então Jesus, eu sou comandante aqui de uma tropa, e eu ordeno que o senhor vai lá em casa. O senhor é civil, eu sou militar, e os militares estão acima. Mas não. Ele deixa a pompa, quebra o orgulho, e se aproxima de Jesus, chamando dele de Senhor. Porque muitas vezes nós não recebemos a cura, porque não tratamos Jesus de Senhor. Porque não reconhecemos a autoridade dele. Eu já ouvi orações, pessoas mandando Deus fazer algumas coisas. Eu já li na Bíblia as pessoas mandando Deus fazer alguma coisa. João 11, abra lá, por favor. João 11, verso 3. Vamos ver, quando manda, o que acontece? Evangelho de João, capítulo 11. Vamos ler o 1, 2 e 3 para entender o que está acontecendo, embora você conheça a passagem. João 11, 1, 2 e 3. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara com os seus cabelos. Leia comigo o verso 3. Então, as irmãs de Lázaro, leia para mim o verbo. As irmãs falam o seguinte: Jesus, o Senhor é íntimo nosso, o Senhor não sai aqui de Betânia, o Senhor não sai da nossa casa, vem para casa agora. Mandaram, irmãos, esse verbo mandaram aqui no grego preocupa. Eu já explico para você então, tudo bem que nós lemos aqui e vamos vendo que Jesus não vai de primeira instância, diz que essa enfermidade é para a manifestação da glória de Deus. Mas a problemática está aqui no verso de número 3, elas deram uma ordem para Jesus. Vem aqui em casa. Não importa a sua agenda, não sei o que o senhor está fazendo em Cafarnaum, não sei onde o senhor está na Galileia, para tudo e vem aqui me atender. Quantos dias demorou para Jesus chegar na casa delas mesmo? Está entendendo a diferença? Entre reconhecer o senhorio de Jesus e entre mandar em Jesus? Senhor, eu ordeno, cura agora. Senhor, eu determino. Senhor, faça justiça agora.
Tem uns justiceiros de plantão aí, irmãos, que não vê a hora das cabeças rolar. O salmista diz para nós: aquietai-vos e sabei que o Senhor é. Seja um profeta e fala assim para quem está do teu lado: aquieta-te. Você entendeu, querido? Porque muitas orações não são respondidas? Porque a gente se aproxima de Jesus com pompa. Desculpe o termo brasileiro, a gente se aproxima de Jesus de nariz empinado, ordenando o Senhor fazer algumas coisas em nossa casa. Senhor, vai lá porque o Lázaro, olha aí, aquele que o Senhor ama, o Senhor não vai atender, o Senhor ama. O Senhor vem aqui em casa, o Senhor come, não só o Senhor, os outros 12, a despesa é grande, tenho certeza que Jesus vai me atender. 4 dias. E quando Jesus chega lá, as mulheres abordam assim Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ainda dá um dedão no nariz de Jesus. Pastor, o senhor não está potencializando o texto? Foi isso que aconteceu. Porque eu garanto isso. Quando Jesus fala: gente, ele vai ressuscitar. Olha, Marta, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Ô Marta, aquele que crer em mim, mesmo que estiver morto, viverá. Está entendendo a abordagem de Jesus? Jesus dá um puxão de orelha nela. Marta, sai desse pedestal. Marta, abaixa a guarda, porque o Senhor da vida chegou aqui. Você não está entendendo ainda, Marta? Você não está entendendo como se trata uma autoridade, Marta. Você não está entendendo o princípio de autoridade, ô Marta. Você está quebrando os princípios, por isso que eu estou chegando aqui no 4º dia, mas o poder vai ser manifestado, e nós sabemos que naquele dia, o Senhor dá uma voz de comando. Ele não vai lá tirar a pedra, ele não vai lá sacudir o Lázaro, ele dá uma ordem: Lázaro, vem para fora. Do mesmo jeito que ele dá uma ordem para o rapaz ser curado, é do jeito que ressuscita Lázaro. Irmãos, da mesma maneira que houve esse poder sobrenatural de Jesus lá com o servo do centurião, aqui também nesse texto com Lázaro, ele só está aguardando a nossa sujeição a ele para ele dar uma ordem e essas causas serem resolvidas em nome de Jesus. Mas como que faz para alinhar então essa vida nossa de sujeição ao nome de Jesus? Deixa eu adiantar para vocês. Quem tem crise com autoridade natural, não se engana. Vai ter crise com autoridade espiritual. Os filhos que não respeitam os pais, não vão respeitar os pastores, não vão respeitar os professores, não vão respeitar as polícias, não vai, porque ele tem uma crise de autoridade dentro dele. Se os filhos saírem esbravejando dentro de casa, pisando duro, ele vai fazer igualzinho nos outros ambientes, porque o caráter dele já está sendo forjado em destruir o princípio da autoridade. Então, papai e mamãe, em nome do Senhor Jesus, não deixa a criança dar de dedo, não deixa ela gritar em casa, não deixa elas tomar as decisões em casa. A autoridade são vocês, pais. Nicole fez 18 anos, aí sai com os irmãos de Guaiçara. Nicole, está chegando muito tarde, tem hora de chegar. Estão numa empreitada de oração lá em Guaiçara. Eles vão 11h30 para a igreja orar, todos os dias, quando possível. Vai até 1h, 2h da manhã. A gente capota, né? É lógico. Não tem mais 18 anos. Mas a preocupação fica. E quando corrigimos, é assim, 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 e ela tem que ouvir. Ela pode fazer 36, se estiver dentro de casa, é o papai e a mamãe que tomam a decisão. Nós somos a autoridade. Direito de mandar quem tem somos nós. Está entendendo o princípio da autoridade? Se nós dissermos não vai, não adianta esbravejar, a gente não vai amarrar, vai ficar com o bicão do tamanho da casa lá, mas vai ficar. Autoridade. Irmãos, eu tenho uma atenção sobre isso, inclusive por causa da formação. A hora que eu vejo um sinalzinho de desrespeito à autoridade, deixa eu abrir um parênteses. O artigo 331 do Código Penal, ele aboliu o abuso
de autoridade. Desacato à autoridade, perdão, não abuso, desacato. O desacato à autoridade não é mais crime no Brasil. Alguém estuda direito aqui? Tem alguém? Não. Para me ajudar? Lembrar o artigo. O desacato à autoridade, não, desde novembro de 2016, não é mais crime no Brasil. Nós entramos antes nos postos de saúde, nas escolas, desacato à autoridade é crime, não é? Funcionário público, tal, não sei o quê, crime de 2 anos, reclusão de 2 anos, tal, não sei o quê. Tinha lá escrito já. É o Brasil caminhando para a baderna. Porque a Bíblia, ela não negocia o princípio da autoridade. Vejamos. O Saul é o rei. Perverso, mas é o rei. O Davi é o rei consagrado, separado, adorador. Sabe que vai chegar o momento dele. Mas em nenhum momento Davi vai lá e entra em crise porque a autoridade é perversa. Ele, foge para não pecar contra a autoridade. Irmãos, eu já fui afrontado de dedo assim, Não era pastor ainda. Eu tive que usar a autoridade. Eu vi a hora que me afrontou, falei, tinha certa liberdade na conversa? Sempre desse jeito, né, cara de 15 anos. Falei, então, a partir de hoje para você é presbítero Josué. Eu era presbítero na época. É duro falar isso, é duro porque a pessoa não entendeu nada do princípio de autoridade. A Bíblia diz que quando uma autoridade espiritual, um pastor faz uma obra gemendo, o prejuízo é da igreja. Chocante isso, mas é assim. Quando há crises, quando há afronta, quando há desonra, quando há desrespeito, a igreja não prospera, isso é chocante. E até desconcertante para eu estar pregando sobre isso, é lógico. Mas é bom instruir para a igreja, queridos, porque a bênção precisa ser distribuída, as bênçãos virão e alcançarão, para quem respeita os princípios bíblicos. Deus, Ele não sai despejando bênçãos, igual as igrejas por aí estão fazendo esse evangelho barato, prometendo um monte de coisa. Você vai entrar aqui e amanhã a sua casa vai ser conquistada. Você vai entrar aqui, você vai quitar o seu carro. Você vai entrar aqui, você vai trocar o seu carro. É evangelho barato, chama isso. Para alcançar bênçãos tem princípios. É só ler Deuteronômio 28, 29 e 30. É se. É tudo condicional. Então não adianta a gente inventar um monte de campanha aqui, dar óleo, dar toalhinha, dar vassourinha, dar tudo que vocês pensarem para vocês. Não vai funcionar, isso é feitiçaria gospel. Você está levando maldição para casa, a Bíblia não autoriza isso. Mas como que faz então para obedecer? Se você fielmente obedecer a palavra do Senhor, as bênçãos virão e vos... É o princípio da obediência. Mas como o Brasil é místico, precisa de um penduricalho, precisa de uma água ungida. Eu quero colocar a água em cima da TV e vai melhorar a minha casa. Quer um conselho pessoal para você? Faça o que eu fiz. Eu renunciei à TV dia 25 de novembro, não assisto mais. Cancela a TV. Até quando você vai ficar assistindo culto virtual e achando que aquilo lá está resolvendo a tua vida? Balela. Igreja é um organismo vivo, tem que ter olho no olho. Você deve estar ligado no corpo, na videira que é Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Pastor, mas eu fui curado. Não foi por causa da água, nem por causa do programa da TV. Por graça e misericórdia, Deus iria ver a nossa fé, nossa sinceridade. Não foi por causa de nenhum instrumento desse aí. Mas a gente quer um paninho ungido. A gente quer um tapete ungido. A gente quer a chave ungida. A gente quer um ungidão. Essa igreja decidiu apontar a igreja para Jesus. Nós somos instrumento do Senhor aqui. Mas a igreja olhando firmemente para Jesus. Nós não fortalecemos, pode deixar, vamos orar por vocês, nós temos fé por vocês, não precisa orar, nós vamos clamar por vocês e as coisas vão acontecer. É outra mentira esfarrapada do inferno.
2 Coríntios 11 diz que Satanás se transfigura em anjo de luz e seus ministros em ministro de justiça. Deixa eu contar para vocês então. Satanás ele monta uma igreja top, com louvor das galáxias, com os pregadores, você não sabe se é filosofia, se é quem está pregando lá. Ele monta uma igreja, ponta de linha, se transfigura em anjo de luz e seus ministros em ministro de justiça, só para depois dar o golpe. Quantos irmãos que perderam, foram lá, deu o carro para a igreja, deu a casa para a igreja, deu tudo para a igreja e ficou arruinado até hoje, 2017, não consegue se levantar, perdeu o terreno, não tem mais nada. Enquanto a ratoeira não é ativada, o queijo é excelente para o rato. Entendeu a jogada aqui? Satanás está armando as ratoeiras e a multidão lá no queijo, até ser ativada a ratoeira. O que o Senhor vem trazer para nós hoje, irmãos, é nos aproximarmos de Jesus, confiando que na autoridade que Ele tem, no poder que Ele tem, apenas uma palavra. Diga comigo, palavra. Mais uma vez. É palavra, irmãos. Então, se é através da palavra, na nossa vida também só vai se estabelecer os princípios de Deus, se nós também estivermos mergulhados na palavra. Mais algumas notícias chocantes. Você que não tem relação com a Bíblia. Eu nem sei o que te dizer. Que não se importa com ela. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, não caia na opressão de dezembro. Recentemente foi a Black Friday. Um parêntese interessante aqui agora. O Espírito Santo manda, a gente obedece. Então, pastor, tem uma árvore de Natal lá em casa. Vixe. Vou ser bem objetivo. A árvore tem um dia para montar e tem um dia para desmontar. E tem um propósito dentro da casa. Cada luzinha tem um propósito. Cada bolinha tem um propósito. No livro de Ezequiel, a nação adorava aos pés das árvores, fazia adoração idólatra aos pés das árvores. Aí vem Jesus, vem o Senhor e fala assim, através do profeta Ezequiel: corte dessas árvores aí, porque senão a adoração não vai parar, a idolatria não vai parar. A pergunta chocante nessa noite de repente seja: pastor, pode ou não pode? Quero te ajudar a pensar no tempo que você frequentava outra religião. Montava e desmontava num dia específico. Tem um dia de novembro e tem um dia de janeiro para desmontar. Tem um propósito. Aí eu me converto ao Senhor. Aí a prática continua a mesma. Tem alguma coisa errada. Os filhinhos ainda acreditam em Papai Noel. Tem alguma coisa errada. A fonte de Papai Noel é São Nicolau, um santo. A gente não pode enganar nossos filhos, queridos. Tem que olhar nos olhão deles e falar assim, ó: não existe, a Bíblia não aprova, mas vai chorar, que chore e seja salvo. Pastor, eu gastei 200 numa árvore. Legal, você nunca ofertou 200. Que tal jogar ela fora hoje? Pastor, meu filho sentou no colo do Papai Noel. Volta lá e pede perdão, filhão, nós erramos. Quem abençoa é o Papai do céu. Se a nossa vida nessa época não for diferente do mundo, tem alguma coisa errada. Pastor, o senhor passou em frente de casa à noite, né? Não passei, com as luzes acesas.
foi um investimento da pesada esse ano, pastor. Estou alegre, estou feliz, Deus está abençoando nossa casa. Alguns pensam que é irrelevante um assunto desse. Depois é só enxergar como que vai a vida no restante do ano. Abre as portas para o sincretismo. Irmãos, é o que está escrito. Se não estiver escrito, a gente não pratica. Tem que estar escrito. O fato de não dizer claramente que não pode, não significa que pode. Essa é uma conduta nossa humana. Só porque não está escrito que não pode, então pode. Está subentendido, a gente usa até a palavra difícil. Está subentendido então que pode. Pastor, tem gente descrente lá em casa. Certo, que a atitude não seja nossa de cristão, então, de fazer essas peripécias. O Naamã, quando ele voltou lá para a terra dele, ele fala assim, profeta Eliseu, me perdoa, porque todas as vezes que eu vou ter que voltar para a terra, eu vou ter que ajudar o meu comandante lá a se ajoelhar para adorar outros deuses, me perdoa por causa disso. Não é uma atitude minha, é que eu sou servo dele. Então tem situações. Não foi a condição do profeta, do Naamã, querer se curvar diante de outros deuses, é porque a função dele obrigava o comandante dele a ajudar o comandante dele. Chocante falar isso nesse tempo, irmãos, em dezembro, mas necessário. Só para te dizer, o Papai Noel é um convite ao consumismo. Tem gente que se acaba, se endivida para poder dar algum presente e fica bravo se não recebe algum presente. Tem famílias que se estraçalham porque não houve troca de presentes. O mais chocante é que Jesus ele não nasceu 25 de dezembro. E é uma desculpa esfarrapada no Evangelho. É bom, pastor, para a gente divulgar agora o Evangelho. Negativo. O Evangelho é fale em tempo e fora de tempo. É o ano inteiro que fala de Jesus, não é 25 de dezembro. 25 de dezembro, eles adoravam o Deus Sol, Saturnália. Eles entravam no templo de Jerusalém, viravam as costas para o templo de Jerusalém e adorar o Sol. Aí Constantino descobre que a gente pode melhorar isso aí, a gente pode colocar Jesus na história. Aí entra Jesus na história, de uma forma bem mascarada, mas na verdade eles estavam adorando o Sol. E só tem um que é digno de adoração, é Jesus, que tem toda a autoridade sobre os céus e a terra. Deixa eu acalmar o teu coração. O Evangelho é uma vida radical. Não tem como imitar o mundo, irmãos. Mas as criancinhas lá em casa. Mais tarde você não vai conseguir tirar isso deles. Resolva agora em nome de Jesus. Quer uma oração mais sincera? E confesse ao Senhor o tempo que você fez isso ali, ano após ano, fala, Senhor, me perdoa, eu fiz na ignorância. Eu sei que o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância, mas Senhor, me perdoa, eu deixei de ganhar a tua presença nessa época. Quer fazer algo radical para Jesus? Fuja dessa vibe. Reconheça Ele como o Senhor da tua vida. Abre em Jeremias, por favor. 29. A partir do verso 4. Do 4 ao 7 diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Qual que é a cidade? Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem e não diminuam. Verso 7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade. Olha para cá então, por favor. O povo está em aperto, o Senhor fala, por causa da desobediência, vão para a Babilônia,
Aí o Senhor fala assim, lá na Babilônia, construa a vida lá. Irmãos, Babilônia é a pior referência de cidade, de perversidade. Aí o Senhor fala assim, só que é o seguinte, nessa terra contaminada, tudo distorcido, lá busquem a paz, orem por ela, porque na paz da cidade, a paz de vocês também vem. Meus queridos irmãos, só muda esse contexto. Às vezes nós olhamos e falamos, é impossível mudar essa ideia, pastor de Natal. Só muda esse contexto quando o povo de Deus ora, porque Ele deu para nós autoridade, no nome de Jesus. E para voltar, queridos, nessa ideia de autoridade, fechar esse parênteses grandes que é necessário, se tiver alguma dúvida, nos procure no final, amém? A gente dá toda a citação bíblica a respeito desse combate. Para voltar nesse entendimento da autoridade de Jesus, eu queria te convidar, irmãos, a inclusive alinhar a tua vida nesse princípio de autoridade. Quem foi militar, por favor, levante as mãos assim, ou é ainda? Os militares. Júnior, você lembra-se o que acontecia se nós deixássemos de chamar algum superior de senhor? Qual que era a gravidade? Você lembra ou não? O que acontecia com um subordinado? No mínimo, você lembra? A pessoa vai lá e chama um capitão de você. O que acontece? Fim de semana, sexta, sábado, domingo, vai dormir no quartel. Um militar natural, senhor. Por que eu trago essa palavra hoje, irmãos? Porque o Senhor Ele quer devolver a bênção para o povo, respeitando os princípios de autoridade. Faça uma revisão urgente, onde nós estamos quebrando esses princípios. Fica muito claro quando eu vejo esse centurião abordando Jesus com singeleza de coração. Depois, se você ler o texto, quando ele chega lá na casa dele, o servo diz assim, ele pergunta para os servos, que hora que foi a cura? Ah, foi tal hora. Foi justamente no horário que ele estava conversando com Jesus, por causa da submissão. Que bom se nós pudéssemos traçar para vocês todas as virtudes, todos os atributos de Deus, de quem Ele é. Mas o maravilhoso que não sai das minhas vistas, é que Ele é Senhor. Que Ele é o grande, que Ele é o todo-poderoso. Confesso que com muita dificuldade eu canto as músicas que chamam Deus de você. Confessando para vocês, eu canto com muita dificuldade. Você mudou a minha história. Kleber Lucas, aliás, quem compôs foi o Kleber Lucas, ele deve assistir esse vídeo. Recentemente ele estava cantando num terreiro de macumba. Kleber Lucas canta no terreiro de macumba. Busque lá, vocês vão ver. É o que cantou, você mudou a minha história. Se pudesse, a gente ia colocando tudo, não, Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é Senhor. E aliás, irmãos, não mudou o princípio, é um reino e nós somos súditos, nós somos servos. É um reino e Ele reina, e nós somos aqueles que servem ao Senhor. Salmo 100, abra lá por favor, última leitura. Você coloca de pé para o sangue circular. A gente ler esse texto maravilhoso. Tem outra versão, por favor? O 2. Aí. Verso 1. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Vamos ler todos juntos o verso 2? 1, 2, 3. Servi e apresentai-vos. Mais uma vez o verso 2. Servi. Olha a ordem no verbo servir. Quem faz isso é servo. E não é um serviço bravo. Vou varrer aqui, mas não queria varrer. Sabe quando a gente lava a louça nervoso? Não queria estar lavando aqui.
Quanto ao Senhor é servir ao Senhor com... Deixa eu contar alguns segredos então para vocês. Com salário ou sem salário, servirei ao Senhor com renda ou sem renda, com casa ou sem casa, com bom emprego ou no emprego que não é dos meus sonhos, servir ao Senhor com... Deixa eu contar outro mistério para você. Já contei aqui, eu quero repetir. A irmã da pastora foi limpar a igreja um dia, amor? Um dia, pediu oração, uma oportunidade de emprego, foi lá, celebrou, irmãos, qualquer coisa que vocês fizerem aqui, vocês fazem ao Senhor, amém? Se você pegar o copinho que está aí hoje, está servindo ao Senhor. Se jogar o lixinho, você está servindo ao Senhor. Se você desligar o ventilador, você está servindo ao Senhor. Se fechar a porta, se apagar a luz, tudo que é feito aqui não é para nós, é para o... Pastor, mas o senhor recebe. O dinheiro não é o carro-chefe, é o serviço, é a adoração. O dinheiro é a consequência. E sabe uma barbaridade que eu ouvi? Alguns, por não ganharem, não ter salário, não faz para o Senhor, na casa do Senhor. Estou abrindo o coração. O pastor que ganha, ele que se vire para mexer na igreja. Irmãos, como atrasa a bênção? O que vocês fizerem aqui é serviço ao... Ela trabalhou um dia, no outro dia o Senhor escancarou a porta, ela ficou 4 anos no mesmo trabalho. Um dia de serviço. Irmãos, tem um mistério aqui que eu não posso explicar para vocês, é mistério. E fazemos com amor, independente da renda, do salário. Mas o servir tem que ser como? Com? É isso aí. Como que nós entendemos que é possível fazer com amor e com alegria? Quando eu reconheço a autoridade que está sobre ele. Enquanto eu não entendo o senhorio do Senhor, eu vou fazendo bravo. Vou fazendo embrutecido. Eu não queria estar fazendo. Vamos ver o restante do Salmo, verso 3. Sabei que o Senhor é... Meu Deus, isso é chocante. Foi Ele quem nos fez e somos dele, somos o seu povo e ovelhas do seu... Seja um profeta e fala assim para alguém do seu lado: você é propriedade de alguém. E esse alguém é o Todo-Poderoso. Você está entendendo? Foi Ele quem nos fez e somos dele, você é dele, somos seu povo e ovelha do seu pasto. Agora vamos ver o verso 4. Verso 4. Entrai pelas suas portas com ação de graças, ou seja, gratidão, e em seus átrios com louvor, com elogio, dai a ele graça e bendizei o seu nome. Último verso. Porque o Senhor é bom. Quem que é bom? Senhor. E a sua benignidade dura 5 minutos, é isso ou não? Para sempre. E a sua fidelidade, de quando em quando? Então, quando servimos ao Senhor com alegria e reconhecemos o senhorio dele, as gerações são abençoadas. Quer mudar a sua casa? Sirva ao Senhor com alegria. Quer mudar as próximas gerações? Sirva ao Senhor com alegria. E é duro eu falar isso aqui hoje, sabe por quê? Porque a Nicole está sendo separada para cooperadora em Guaiçara hoje. Eu estou aqui, ela está lá. Mas a alegria é a mesma, porque o reino é o mesmo. Continuo servindo aqui ao Senhor com... Poderia falar assim: pastor, o senhor prega aqui, eu vou ficar lá em Guaiçara. Mas entendemos o chamado. E Deus está operando lá, e Deus está operando aqui. Porque o serviço ao Senhor é com 18 aninhos, cooperadora. Como na dedicação do aniversário, nós entregamos ela ao Senhor. Vai voar mesmo, deixa o Espírito Santo levar. Mas sabe o segredo? Desde pequenininha, lavando o banheiro da igreja, morando na igreja, passando os apertos juntos,
retratando quando ela desrespeitou uma autoridade. Uma vez desrespeitou o diácono Beto de Guaiçara. A pastora foi lá na hora e falou assim: vai lá e pede perdão. Ela foi lá pedir perdão. Criancinha, nem sei quantos anos tinha. Vai lá, retrata a autoridade. Entende o que é princípio de autoridade. Servindo na casa do Senhor. Está aqui na segunda-feira, servindo, preocupada. Será que a Luana vai? Na quinta, tal? Essa conversa de preocupação. 18 anos, irmãos. Com 18 anos eu estava jogando vôlei. Ela está envolvida já no chamado. E eu tenho certeza que Deus vai despertar uma geração que verdadeiramente vai nos mostrar o que é servir ao Senhor com? De geração em? Curva a tua cabeça, por favor. Senhor nosso, Todo-Poderoso, que governa os céus e a terra. O Senhor não se move do seu trono, o Senhor está estabelecido no alto e sublime trono. E com a tua voz, o Senhor criou todas as coisas, e aqui estamos nós. Como aquele homem, aquele centurião entendeu essa autoridade? Eu quero, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, conduzir a tua igreja a essa submissão à tua autoridade, Senhor. E com esse entendimento que o teu povo está dilatando o coração nessa noite, eu quero, no nome poderoso do Senhor Jesus, conforme o Senhor nos ensina a tua palavra, que é tudo através do teu nome, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós queremos liberar, ó Pai, sobre os súditos do Senhor a bênção que está travada em nome de Jesus. Sobre o servo do Senhor que tem realmente entrado na sujeição da autoridade do Senhor, em nome do Senhor Jesus, que sejam liberadas com portas dos céus abertas. E os corações que estão alinhando nessa noite, ó Pai, a tua vontade, Deus Todo-Poderoso, o Senhor é um Deus de justiça, e eu sei que também que o Senhor tem uma bênção para cada casa, para cada família que veio nesse lugar, nessa noite, e o Senhor sabe a causa de cada um. Então, amado Espírito Santo, nós iremos levantar um clamor nessa noite com o coração singelo, e conforme a tua vontade, a ordem que o Senhor der, as coisas irão acontecer, seja na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família. Aqueles que não estão presentes aqui, nós queremos alinhar a nossa voz, ó Pai, a tua voz, e reconhecer que só o Senhor é Deus.